Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS e hoje eu quero conversar aqui sobre 4 maneiras de ganhar dinheiro com software. Eu vou falar 4 maneiras de ganhar dinheiro com software e vou detalhar vantagens e desvantagens de cada uma dessas maneiras, comparando, é claro, com o software como serviço. A quarta maneira ali é software como serviço, mas eu vou fazer um pouco diferente do que normalmente eu faço. Eu pedi para o ChatGPT detalhar vantagens e desvantagens de cada uma dessas maneiras de ganhar dinheiro com software como serviço e ele detalhou. Eu vou ler, mostrar para vocês e comentar cada coisa que ele falou, para não ficar só eu falando sobre as vantagens e desvantagens e fazendo essa comparação, porque senão fica muito sempre puxando para o meu assado, né? Então, dessa maneira, eu consigo comparar o que o ChatGPT acha em relação a isso e eu tenho bastante coisa para falar. Eu acho que daria para falar sobre muito mais formas de ganhar dinheiro, só que o vídeo ia ficar muito comprido, não ia dar para falar tudo num vídeo só. Mas se tu gostar desse conteúdo, comenta aqui embaixo que tu quer que eu expanda, né, para outras formas de ganhar dinheiro com software como serviço, porque tem milhares de formas de ganhar dinheiro com software como serviço, não, com software, né, tem diversas maneiras de ganhar dinheiro com software. Sei lá, Tigrinho é um software, né, e tem gente ganhando dinheiro com isso. Não pretendo falar sobre isso, mas é um software e tem gente ganhando dinheiro com isso. Então não tem como eu falar tudo, sei lá, sobre jogos, né, desenvolvimento de jogos. Eu não entendo absolutamente nada sobre desenvolvimento de jogos para falar para vocês. Mas se vocês quiserem que eu expanda esse conteúdo aqui, comenta aqui embaixo. Se é a primeira vez que tu acessa esse conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal. Esse canal aqui se chama Vivendo de SaaS, é um canal de nicho, não tem milhares de visualizações, né? Porque eu não imagino esse canal com um monte de visualizações, mas se tu gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, comenta e curte, né? Curtir é muito importante. Então, deixa eu mostrar a tela aqui para vocês da conversa que eu tive com o ChatGPT. Tá? 4 maneiras de ganhar dinheiro com software e vamos comentando cada uma dessas maneiras aqui. Tá? Então, vamos lá. Software on-premise. O que seria software on-premise? É o modelo mais conhecido de software, né, que todo mundo conhece, que era a maneira de ganhar dinheiro com software até alguns poucos anos atrás. Por exemplo, a Adobe. A Adobe, até mais ou menos 2010, eles trabalhavam só com software on-premise. A Adobe tinha, por exemplo, o Photoshop, Adobe Premiere. E como é que eles ganhavam dinheiro? Eles desenvolviam o Adobe Photoshop, vendiam para tipo, sei lá, 5 mil reais. Era caro um software, né? Pessoa física queria trabalhar com o Adobe Photoshop, tinha que comprar licença por uns 5 mil reais. Isso eu estou chutando, não sei. Mas eu imagino que era em torno disso. Era esse dinheiro que tu tinha que comprar, mas tu tinha vantagens e desvantagens. Tu comprava por 5 mil reais, digamos, a licença para usar esse software. Tu não tinha que comprar de novo no próximo ano, né? Tu teria que, de repente, comprar numa próxima versão, ou, de repente, às vezes não precisava nem comprar numa próxima versão, né? Tu continuaria usando aquela versão que tu tinha licença por muito tempo, só depois, sei lá, daqui uns 6, 7 anos, realmente estou precisando de funcionalidades novas, eu iria comprar uma nova versão de software, tá? Então, o que é? Modelo tradicional de distribuição de software, né? Todo mundo conhece. Era a ideia de vender software em disquete, em CD, em DVD ou baixando na internet e instalando. Era basicamente isso. Não pagava mensalidade, né? O cliente compra a licença e instala no seu próprio servidor ou computador, tá? Todo o controle da aplicação, banco de dados e atualização fica por conta do cliente. Tem várias empresas que trabalham dessa maneira ainda, né? Por exemplo, sei lá, a TOTUS trabalha dessa maneira até hoje, né? Eles também trabalham com software como serviço, mas eles também trabalham com essa ideia de vender o software, a licença, para as pessoas usarem. Como você ganha dinheiro? Venda de licença, normalmente com alto valor de entrada, como eu falei ali do Photoshop. Muitas vezes perpétua. O cliente compra e pode usar indefinidamente. O próprio Windows, né, também é dessa maneira, é software on-premise, né? Tu compra a licença e usa para sempre, teoricamente. Taxa de manutenção percentual anual, geralmente 10 a 20% do valor da licença. Isso algumas empresas, tá, que eles cobram isso, mas não é algo tão não é regra geral. Todo mundo trabalha dessa maneira. Dá direito a suporte técnico e atualizações, né, nessa taxa de manutenção. Serviços adicionais
implantação, customização específicas, treinamentos presenciais. Tem empresa que ganhava muito dinheiro e ainda ganha muito dinheiro justamente com isso, né? Com a implantação do software, eles cobram caríssimo, né? Tu, sei lá, vai comprar um RP para uma média ou grande empresa, tu compra a licença, digamos, e daí depois tem a implantação desse software. Inclusive tem pessoas que trabalham só com isso, né? Só com implantação de software. Eles trabalham, eles não são nem da empresa necessariamente, eles são profissionais que trabalham com implantação desse tipo de software, né? Isso acontece também. Criou-se toda uma indústria em torno desses grandes softwares, né? Digamos, tu é especialista num software da TOTUS e tu ganha dinheiro indo nas empresas, instalando, implementando, treinando, né? Dá para ganhar dinheiro de diversas maneiras, as empresas pagam caro por isso, dependendo também do tipo de software, né? Tipo de empresa, tipo de software, dá para ganhar muito dinheiro dessa maneira. Customizações específicas, né? Também tem a ideia de personalizações desse software para dentro das empresas. A TOTUS, por exemplo, desenvolveu uma linguagem própria que tu conseguia, tu não, né? Mas de repente poderia aprender, mas normalmente os profissionais conseguiam moldar aquele software, fazer funcionalidades a mais, né, dentro de um software para expandir as possibilidades daquele software, então dava para ganhar muito dinheiro dessa maneira também. Uma vez, falando sobre implantação, uma vez eu conversei com o Ernesto Rabicorn, ele é o fundador da TOTUS, né, ele veio aqui na nossa cidade, né, ele veio conversar aqui, e eu, inclusive, aqui no canal tem uma conversa que eu tive com ele há muitos anos atrás, tá? Uns 3, 4 anos atrás, se quiser procurar aqui no meu canal do YouTube, uma conversa com o Ernesto Rabicorn. Ele me falou sobre implantação, que uma das coisas que dava muito dinheiro para ele lá no início era justamente a implantação de software, coisas que, por exemplo, o meu modelo aqui, o eGestor, a gente não trabalha com implantação, né? Então, perde-se muita receita por não ter mais isso, né? O mercado mudou para o software como serviço, trabalhar com a receita recorrente mudou um pouco isso. Mas não é incomum ter software trabalhando com implantação. Treinamento, também o pessoal ganha muito com treinamento, né? Dá para ganhar muito dinheiro com treinamento. Inclusive, tem concorrentes meus que eles vendem curso em vídeo do próprio software deles. Comprou o software deles, assinou o software deles, daí tu compra um curso em vídeo de como usar o software dele. Daí tem um outro nível que seria o onboarding, né? Tu quer um profissional para te ensinar, também dá, mas tu precisa pagar a hora desse profissional para te ensinar a usar, né? Então isso também existe, serviços adicionais em relação ao software on-premise. Então, essas são as maneiras de ganhar dinheiro com isso. Eu estou falando por cima, tá? Eu imagino que tenha várias outras maneiras de ganhar dinheiro com software on-premise ou com outras maneiras que eu estou falando aqui. Isso aqui é só um esboço do que eu estou falando e um cruza com o outro, né? De repente eu estou falando alguma coisa aqui para vocês que também funciona no software como serviço ou que também funciona no on-premise, ou às vezes, por exemplo, tu pode vender um software on-premise e o cara pagou a licença, mas ele tem que pagar uma mensalidade por qualquer outra coisa, e tudo o que tu sabe de SaaS também funcionaria no on-premise. Então, a indústria de software é bem complexa, tem várias maneiras de ganhar dinheiro, né, que não tem como esgotar só nessa conversa aqui que eu estou falando com vocês. Vantagens do on-premise. Receita alta de entrada, tá? Clientes que valorizam segurança e controle local, funciona sem internet. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma vez eu desenvolvi um software para uma empresa local aqui da minha cidade. Isso há muitos anos atrás, quando eu desenvolvia por demanda. E lá pelos anos 2000, apesar da gente já ter tecnologia para um software como serviço, para fazer um software totalmente online, lá para 2005 mais ou menos, as empresas ainda tinham muito receio em relação a ter um software totalmente online. Mas e se a internet cair? Daí eu fiz um software que era só basicamente uma consulta de umas informações totalmente online, né, que os clientes dessa empresa, né, os consultores dessa empresa, poderiam consultar informações ali dentro daquele software. Mas eles tinham muito medo que caísse a internet e eles ficassem sem acesso. Então eu lembro que a gente vendeu um servidor para eles, tá? Eles instalaram dentro da empresa deles aquele servidor e o servidor ficava com todas as informações dentro do escritório deles. Se caísse a internet, eles iam ter aquela informação também.
né? Então existia muito esse medo, apesar de a internet já era estável o suficiente. Eu acredito que nunca caiu a internet para parar, nem era algo de alta disponibilidade. Eles só tinham esse receio e eles queriam o software instalado no servidor deles, na empresa deles. Vendemos, né? Eles queriam, vendemos, ganhamos dinheiro dessa maneira. Mas para te ver que existia muito isso, né? O medo da internet, né? De a internet cair, de ter um software totalmente online. E aconteceu muito. Inclusive, quando eu comecei com o e-gestor, com software totalmente online, lá por 2009, as empresas ainda tinham receio, né, de ter um software totalmente online. Como assim? Os dados da minha empresa vão ficar contigo online? Não, eu não quero isso. Acontecia muito. Uma coisa que a gente fez até na época para mudar um pouco o pensamento das pessoas, para eles pensarem que era um software instalado e não era um software totalmente online no navegador. A gente pegou um Firefox, na época, modificou ele, tirou a barra lá em cima do Firefox, né? Compilou ele de volta, porque permitia, né? O Firefox permitia isso aí por ser open source. E daí, quando tu abria, ele abria direto no site, dentro do sistema do gestor, e a gente distribuía aquele software dessa maneira, como se fosse um arquivo .exe, para as pessoas baixarem e usarem, pensar que era um software instalado normal, porque existia esse receio, né, na época. Tá, mas vamos adiante aqui, porque senão esse vídeo vai ficar comprido demais, eu não falei nem o primeiro direito ainda aqui. Tá, então, vantagens: boa aceitação em grandes empresas ou órgãos públicos, né, isso o software on-premise, e que tem infraestrutura própria, né? Então, sei lá, governo gosta disso, grandes empresas gostam muito disso, apesar de estar todo mundo mudando hoje em dia para software como serviço. Desvantagens: não é escalável como o SaaS. Isso aqui é o ChatGPT que falou, tá? Não sou eu falando, tá? Eu só copiei e colei. Não é escalável como o SaaS, cada venda depende da negociação, de negociação pesada. Dificuldade de atualização, depende de instalar manualmente. Exige equipe técnica especializada para suporte, né? Software instalado. Receita recorrente limitada, fica mais na manutenção, não na licença. Verdade. Mas não necessariamente limitado, né? Tu pode cobrar a mesma coisa, ser tudo, tu só empacota diferente, tu chama que é manutenção, de repente nem precisa de manutenção, e cobra diferente e ganha a mensalidade exatamente da mesma maneira. Exemplos reais: SAP, que é uma empresa gigante, concorrente da TOTUS, mas acho que é alemã, SAP, Oracle e TOTUS, né? Começaram como modelos on-premise. Softwares de bancos e ERPs mais antigos, né? Oracle, banco de dados, né? Não sei se isso aqui é software para banco, não sei te dizer, mas de repente é. Programas médicos e jurídicos que exigem servidor interno, tá? Tendência atual: muitas empresas estão migrando do on-premise para software como serviço. Um exemplo disso, a própria Adobe, né? Mudou de software on-premise para software como serviço. E teve um problemão durante a troca. Eu já falei essa história aqui algumas vezes, da época, porque os investidores da Adobe não entenderam essa mudança de modelo de negócio, e daí caiu um pouco a receita da Adobe por causa dessa mudança de modelo de negócios. Só que no SaaS tu ganha mais no longo prazo. Os investidores se assustaram, tiraram dinheiro, caiu as ações. Mas depois tudo deu certo quando o mercado entendeu essa mudança de forma de ganhar dinheiro. Tendência atual: tem receita recorrente previsível, escala mais facilmente. Ele está falando sobre SaaS, atualiza automaticamente. Tá? Mas a gente vai falar sobre SaaS depois. Mas ainda existe mercado em empresas públicas, governos e prefeituras, também ainda gostam muito de on-premise. E tem, eu acho que para empresas em geral também tem, viu? Existe, inclusive, mercado para software pequeno, em pequenas empresas, numa padaria, sei lá, qualquer tipo de pequeno escritório, eles compram, tá? Existe isso, as pessoas não querem pagar mensalidade, também existe esse mercado de quem não quer pagar mensalidade, né? Então, existe muita ideia, muito espaço para software on-premise hoje em dia, tá? Inclusive, tem várias pessoas que me seguem aqui que têm software feito em Delphi ou outras linguagens, né, que é um software instalado, estão ganhando dinheiro, e dá para ganhar muito dinheiro sim com software instalado, tá? Negócios que lidam com dados extremamente sensíveis, né, militar e financeiro, de repente software instalado. Locais com internet instável. Mas isso aqui, ó, dados extremamente sensíveis, militar e financeiro, isso aqui tem essa desculpa de eu preciso do software na minha empresa porque os meus dados são muito sensíveis.
Era uma coisa que eu argumentava lá no início, que as pessoas tinham medo, é que assim, cara, tu tem uma padaria. O teu negócio é fazer pão, o teu negócio não é segurança da informação. Eu tenho uma empresa de software, meu negócio é segurança de dados. Então, os teus dados estão mais seguros comigo do que contigo, né? Então, existe essa argumentação também. Tu não deixa dinheiro no banco ou tu deixa dinheiro no teu colchão. Então, existe isso também e é um contra-argumento para essa ideia de dados extremamente sensíveis locais. Claro que existem níveis também, né? Dados militares muito sigilosos, né? Isso precisa ter uma equipe interna dentro do militar, né? Que vai manter isso, né? Imagina nos Estados Unidos também. Então, tem como argumentar contra também, né? O que eu falei. Próximo ponto aqui, então, fábrica de software. Eu fiz um vídeo esses tempos falando sobre fábrica de software, falando mal de fábrica de software, né? Inclusive o vídeo fez um certo sucesso, recomendo que tu procure, o título é Não Faça uma Fábrica de Software, mas vamos conversar adiante aqui, então, sobre fábrica de software. O que é? Um modelo em que uma empresa ou equipe desenvolve sistemas sob demanda, feitos sob medidas para um cliente. O cliente chega com uma necessidade e a fábrica de software cria o software do zero ou adapta algo existente. Funciona como um serviço parecido, consultoria mais desenvolvimento. Como você ganha dinheiro. Tá, então, todo mundo sabe o que é uma fábrica de software, todo mundo sonha lá, quando a gente começa a programar, a gente sonha em criar uma fábrica de software para ganhar dinheiro, né? E realmente dá para ganhar dinheiro no curto prazo ali, mas, ao mesmo tempo, todo software que a gente desenvolve como fábrica de software, tu tem que pensar que é um filho que tu está criando, tu vai se incomodar no futuro, né? Então, não é tão simples assim a fábrica de software, não é um modelo que eu recomende para vocês. E vamos adiante aqui. Projeto fechado. O cliente paga um valor total para o desenvolvimento. Entrega única, sem receita recorrente, a não ser suporte e manutenção. Tá? Isso, se tu quiser ganhar receita recorrente, tu vai ter que negociar em contrato, mas tu sabe que, para quem está começando, normalmente os empresários não querem pagar a manutenção, eles pensam com a ideia de comprar um software deles com código-fonte sem manutenção, né? Então, esse é, na realidade, o que eu vejo como o cliente normalmente pensa. Claro que depende do cliente, depende da tua capacidade de negociação, do tamanho do projeto, né? Então, dá para pensar isso. Contrato de horas, cobrança por hora de programação, design e testes, mais flexível, mas exige controle rigoroso de escopo, manutenção e suporte, né? Após a entrega, cobra-se para corrigir erros, fazer melhorias ou atualizações. Dá para ganhar muito dinheiro com fábrica de software, inclusive, tem muita gente que fala que fábrica de software ou é muito pequena ou é muito grande. Tu quase não acha fábrica de software média, porque realmente é um modelo meio difícil, né, de tu escalar essa fábrica de software. Por que é difícil? Imagina o seguinte, tu vai fechar negócio comigo para fazer um software, depois vai fazer um software com outra empresa, depois com a terceira. São 3 empresas, tu tem que desenvolver aquele software, e para tu conseguir desenvolver 3 projetos paralelos, tu vai precisar de mais programadores. Daí, de repente, tu terminou o primeiro projeto comigo. Eu paguei, aceitei o software, agora tu tem outros 2 projetos, mas tu tem desenvolvedores sobrando ali. Ou tu vai atrás de um novo projeto, né? Ou, de repente, tu vai ter que demitir os programadores porque falta agora projeto para te manter. Então, também existe o problema de escalar, quanto mais, que é justamente esse, né? Quanto mais projetos tu tem, mais programadores tu tem. Então, tu percebe que ele não é escalável, né? Tu tem que estar sempre dependendo de programador, de projeto. Deu problema, tu perdeu clientes, tu vai ter que demitir muita gente. Então, é um problema. O programador é um tipo de profissional difícil de encontrar, grandes, excelentes programadores para manter um projeto bom. Tem muito programador ruim no mercado, né? Ou programador muito iniciante, que tu não dá para necessariamente confiar o projeto. Tu precisa de um tempo para se acostumar com aquele programador, o programador confiar em ti, tu confiar no programador, para te realmente desenvolver um software bom. Então, fábrica de software é um problemão. Eu não recomendo que tu comece com isso, não recomendo que tu vá para isso.
Inclusive eu digo, assista o meu vídeo sobre fábrica de software se tu quer ir para esse modelo de negócios. Lá eu explico muito mais, tá, do que o que eu estou falando aqui. Vantagens, então, da fábrica de software. Flexibilidade, você pode atender empresas de qualquer setor, alto valor de contrato, projetos grandes, podem gerar receita significativa, é uma porta de entrada para criar relacionamentos e depois oferecer produtos próprios. Permite trabalhar com tecnologias variadas e ganhar experiência. Tá? Desvantagens. Não escala. Cada projeto demanda tempo, equipe e esforços diferentes. Dependência de mão de obra qualificada, como eu falei anteriormente, né? Programadores, analistas, designers. Risco de escopo, clientes mudam de ideia, e isso acontece muito, né? Eles mudam de ideia lá no meio, não, mas não era isso exatamente que eu queria, mas eu preciso de mais esse módulo aqui, e pedem alterações sem pagar a mais. Tu pode até cobrar, mas existe sempre aquela pressão ali, né? Aquela briga tua com o cliente e vice-versa. Não, mas é só mais um botão, eles não entendem que só mais um botão tem uma complexidade gigantesca em tudo, porque cada botão que tu adiciona, digamos que seja realmente só mais um botão, aquele botão abre uma árvore de possibilidades em torno, daí o cliente percebe que precisava de mais isso daqui do que e aquele outra coisa, então é sempre complexo. Exemplos reais. Isso é só mais um botão, tu sofre em qualquer modelo de negócios, né? O cliente não entende que nunca é só mais um botão. Exemplos reais, empresas que fazem sistema para prefeituras, clínicas, escolas e indústrias. Softwares customizados para logística, gestão de estoque ou produção. Muitas startups começam como fábrica, atendendo clientes até criar o seu próprio SaaS. Se tu está em fábrica de softwares, tu já desenvolveu software nesse sentido, no contrato que tu for fazer com esses clientes, já coloca uma opção ali de que tu vai poder reutilizar aquele código para lançar o teu próprio software como serviço e ganhar dinheiro no futuro e, aos poucos, abandonando fábrica de software. É o que eu te recomendo. Vai abandonando aos poucos fábrica de software e vindo para o software como serviço, né, que é o que eu recomendo. Tendência atual da fábrica de software. Muitas fábricas estão mudando para modelos híbridos. Criam um sistema sob demanda, depois transformam em produto SaaS, né, como eu falei. Isso foi o ChatGPT que falou, não fui eu. Usam o dinheiro da fábrica para financiar o desenvolvimento de softwares escaláveis. Outra tendência é usar a plataforma low-code, no-code para reduzir o custo e o tempo de entrega. Para quem não sabe, existem softwares como plataformas como Bubble, Flutterflow, que seriam plataformas de low-code ou no-code para te desenvolver, arrastando botões ali. Tu consegue fazer softwares completos, muito bons, tá? Com essas tecnologias. Não são melhores que softwares feitos por código, mas tu consegue desenvolver softwares bons o suficiente e softwares muito mais rápido de desenvolver do que fazendo com softwares com linguagens de programação comuns. Né? Então, dá para fazer também. Inclusive, dá para te, por exemplo, faz com código e coisas em torno daquele software principal, tu fazer com low-code ou no-code. Né? Daria para fazer, né? Módulos, algo, principalmente CRUD, né? Que seria cadastro de pequenas coisas ali. Agora vamos para apps. Tá? O que é? Todo mundo sabe o que é um app, todo mundo quer trabalhar com isso, né? Todo mundo sonha a trabalhar com isso. Eu fiz um vídeo também chamado Não Crie Apps. Mesmo que tu queira criar apps, vê meus argumentos lá, procura esse vídeo. Esse vídeo fez muito sucesso também. Né? Teve muita gente contra, mas a maioria das pessoas concordou comigo com os argumentos que eu dei lá. Assiste esse vídeo, que é importante se tu quer fazer um app. Tá? O que é? Desenvolvimento de aplicativos para celular, iOS, Android, o desktop, distribuídos via as lojas App Store, Google Play e Microsoft Store. Normalmente feitos para resolver problemas de nicho, entretenimento, utilidade ou educação. Né? Se tu for ver, são softwares pequenos, com poucas funcionalidades ou, de repente, só com uma funcionalidade. O grande diferencial é o alcance massivo. Qualquer pessoa do mundo pode baixar. E a App Store, né, ou do Android ali também, permite, né, de repente teu app pode viralizar e tu pode ganhar muito dinheiro também com o app, apesar de ser mais difícil de tu ganhar dinheiro. Como se ganha dinheiro? Venda única, pagamento para baixar, o usuário paga uma vez e tem acesso ao app, né? Modelo comum no início das lojas de app, mas hoje pouco usado.
Então, tu pode ganhar o cara fez download, custa, sei lá, $1, $10, o cara baixou ali, tu compra. Em app purchases, que seria, tu dá uma versão gratuita, tá? Então, ele tem a versão gratuita do app, e daí, de repente, tem uma funcionalidade ali dentro que tu pode clicar, e daí tu expande o uso as funcionalidades daquele app comprando por dentro do próprio app, né? O app é gratuito, mas o usuário paga para liberar recursos, moedas virtuais, skins ou vantagens. É muito usado em jogos, isso, né? Em app purchases. Inclusive, tem para tirar propaganda, né? Tu tá usando um app, gostou do app, mas tu quer tirar uma propaganda, tu compra daí essa funcionalidade, né? De tirar a propaganda. Assinatura recorrência. O usuário paga mensalmente, anualmente para o usuário ou app. Exemplo, aplicativos para academia, idiomas, produtividade. Em assinatura, também dá para fazer essa assinatura direto pela App Store, né? Isso tem vantagens, porque é muito fácil de assinar um app. Com um clique ali, tu assinou aquele app. Inclusive, tem gente fazendo assinatura semanal. Eu vi um cara no Twitter falando que os clientes estão preferindo fazer assinatura semanal do que fazer mensal ou anual, mesmo que seja mais caro a assinatura semanal. Né? Então, tem gente fazendo isso, e daí as pessoas estavam debatendo lá por que desse comportamento. Né? Mas como tem a vantagem na assinatura lá pelo App Store do cara assinar, tem a desvantagem de que é muito fácil tu cancelar. Tu vai não precisa ligar para ninguém, não tem como o dono do app ligar e tentar convencer para te voltar, porque ele nem sabe teus dados. Né? Então, tu vai lá nas configurações do teu celular e cancela a assinatura no momento que tu quiser. Então, tem vantagens e tem desvantagens. Né? Mas eu imagino que muita gente ganha dinheiro com assinatura em app porque as pessoas simplesmente esquecem. Assinam alguma coisa e esquecem. E também é meio chatinho tu achar dentro do celular onde que tu cancela. Né? Eu que tenho experiência, tenho que estar procurando. E ó que eu já fiz isso mais de uma vez, eu tenho que ficar procurando lá onde que cancela a assinatura do app. Então isso acontece. Assinatura, recorrência. Publicidade dentro do app. Também tem muita gente que ganha dinheiro com publicidade dentro do app. Né? Ganha com banners, vídeos recompensados ou anúncios nativos. Requer base grande de usuários para ser rentável. Né? Então, tem que ter uma base muito grande de usuários. Eu não sei o quão rentável é a propaganda, mas pelo jeito é rentável porque tem muita gente trabalhando dessa maneira, né, colocando... Porque anda até meio chato tu baixar app hoje em dia por causa de propaganda. Né? Inclusive, eu já paguei muitas vezes apps justamente para não ter propaganda. Tinha um joguinho que eu jogava que eu gostava também, que quando eu queria jogar... eu colocava ele offline, né? Colocava no modo avião para jogar, para a propaganda não ficar me incomodando ali. Freemium, versão gratuita, limitada, mais versão paga premium. Né? Modelo híbrido muito usado em apps de produtividade e SaaS mobile. Tá? Vantagens, escalabilidade enorme. Se o app for bom, pode alcançar milhões de usuários. Isso é verdade. Eu vi um vídeo de um cara que ele é especialista em viralizar apps. A thumb do vídeo diz assim: sou capaz de viralizar qualquer app. Mas no próprio vídeo ele não é capaz nada. Ele consegue viralizar apps, mas não é qualquer app. E ele fala muito sobre isso. Ele falou que ele consegue viralizar apps. Normalmente os apps que viralizam são apps para adolescentes. Quando o cara chega a 22, 23 anos em geral, o gráfico de viralidade começa a cair. Então, quanto mais velho for o teu público, menos vai viralizar um app. Então a gente tem que saber sobre isso. Mas também tem a vantagem de que, se viralizar, tu pode vender para o mundo todo. Eu fiz um app ano passado, um app de tabuada. Minha filha estava aprendendo tabuada, fiz um app de tabuada só para brincar, para aprender Flutterflow. E coloquei e distribuí no mundo todo. Tem gente pelo mundo todo baixando. Eu coloquei gratuito, né? Não fez muito sucesso, não deu certo o meu app, mas não tem problema. Era mais para conhecer, entender. E é legal, né? Tu vê pessoas que tu não imaginava. Eu traduzi para vários países e tinha gente, sei lá, da África, da Grécia,
da Índia baixando o meu app. Isso é muito interessante, né? É muito legal. Imagina tu conseguir viralizar um app e viralizar no mundo todo. Imagina tu viralizar um app pago. Realmente pode dar muito dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, não é algo fácil de tu fazer acontecer. Desvantagens: concorrência altíssima. Há milhares de novos apps lançados todo dia. Isso é verdade. Difícil de se destacar sem marketing e investimento em anúncios. Receita instável, só depender de anúncios, né? Se depender só de anúncios. Dependência de regras da loja. App Google pode remover ou limitar apps. Outra coisa, não dá para fazer... Por exemplo, o meu app de tabuada. Ele estava pronto, eu não precisava mais ficar adicionando funcionalidade nele. Era um software extremamente simples. Mas eu tenho que atualizar de vez em quando, sei lá, a cada 6 meses, 1 ano, eu tenho que atualizar, porque se o app vai ficando velho lá na App Store, a App Store vai deixando de lado, vai mostrando menos aquele app lá para as outras pessoas. Então, tu tem que ficar atualizando, né? Exemplos de apps: Angry Birds, Clash of Clans, Candy Crush. Produtividade: Evernote, Notion, Trello. Educação: Duolingo, Babel. Saúde, Fitness, Strava, MyFitnessPal. Tem outras coisas que eu tenho que falar para vocês sobre app, que eu falo naquele outro vídeo que eu falo sobre app, sobre não faça o app. Uma das coisas que eu falo que é marketplace, que é um problema à parte, que eu não tenho como falar aqui hoje, porque já está grande esse vídeo aqui, e não tem como eu entrar em todas as coisas aqui para falar. Então assiste lá o problema de marketplace, né, que tem a ver com app também, que marketplace não é bem assim de ganhar dinheiro com marketplace. O que é marketplace? É a ideia de ter dois públicos. Um Uber, ele é um app e ele também é um marketplace. Ele depende do motorista e ele depende também da pessoa que vai pedir o transporte, né? Então são dois públicos, é muito dinheiro investido, é difícil de fazer propaganda para esses dois públicos se tu não tem um dos públicos, né? Se tu não tem motorista, tu não vai ter, o cliente não tem por que pedir. Se tu não tem clientes para pedir, tu não vai ter motorista. Então é um problema isso mesmo, tá? Lá eu falo melhor. Tendência atual para apps. Apps estão cada vez mais ligados a assinaturas recorrentes, modelo próximo ao SaaS. Gamificação e IA estão amplamente sendo usadas para retenção. Integração com wearables e IoT, relógios, smart devices, abrem novos mercados. Em resumo, apps são um modelo de alto risco, alta recompensa. Dá para escalar globalmente, enriquecer rápido, mas exige marketing, retenção, diferenciação, e já que a concorrência é enorme. E é verdade tudo isso que o ChatGPT falou ali, dá para ganhar muito dinheiro, dá para ganhar dinheiro muito rápido, mas também tem que saber que é B2C, né, que é uma empresa fazendo para o consumidor final, churn é maior, né, então tem uma série de problemas em apps que de repente não vale a pena. Tá? Simplesmente, de repente, não vale a pena porque pode ser caro, pode ser problemático. E para isso que eu recomendo que tu assista aquele vídeo lá. Outro ponto aqui, criação e venda de APIs. O que é? Criar uma interface de programação, né? API. Cara, dá para ganhar muito dinheiro aqui. Isso também poderia ser um SaaS. Eu só quis destacar na conversa aqui, né? Criação e venda de APIs, que oferece uma funcionalidade específica para outros softwares ou empresas. Em vez de vender um sistema completo, você vende blocos de tecnologia que podem ser integrados com outros sistemas. É um modelo B2B técnico e altamente escalável. Por exemplo, tu pode fazer um API para a nota fiscal eletrônica, uma API para a nota fiscal eletrônica de serviços, uma API para envio de SMS. Tem um monte de coisa que dá para fazer. Eu, como desenvolvedor, não quero ter que pensar na nota fiscal eletrônica, eu só quero fazer a cara da nota fiscal eletrônica e tu que trate disso. Né? Ainda mais que eu estou começando, eu não tenho equipe de desenvolvedores para fazer tudo. De repente, se a minha empresa crescer, eu contratar programador, de repente vale a pena. Mas se eu estou começando, integra com a API e pronto. Né? Então, dá para cobrar. Como que você ganha dinheiro? Pay as you go, né? Tu cobra por transação. Eu fiz um vídeo esses tempos sobre a empresa Replicate.com, que eles têm uma série de inteligências artificiais, de tudo que é tipo de inteligência artificial. Olha lá meu vídeo sobre Replicate.com e eles cobram Pay as you go, né? Que seria por uso. Tu usa e tu paga alguns centavinhos. Né? É dessa maneira que eles ganham dinheiro.
Também dá para ganhar dinheiro com assinatura mensal, com limite de uso. Tem uma API que eu uso que eles cobram $40 por mês para um monte de requisições, mas tu sempre tem que pagar no mínimo $40. Ultrapassou, tu paga mais, mas se tu não usar nada, tu paga $40. Então, eu acho legal esse modelo que tem um mínimo, né? Tu tem que pagar um mínimo. Eu não, como cliente, eu não gosto, mas como dono de um SaaS, eu acho interessante isso, né? Tem um valor mínimo que tu tem que usar. Eu iria mais para esse modelo do que deixar livre se a pessoa usar pouquinho, né? Então, planos oferecem X requisições por mês. Exemplo, plano básico, 10.000 requisições, plano por 1 milhão. Licenciamento corporativo. Empresas maiores pagam por uso ilimitado com suporte dedicado. Freemium, versão gratuita ilimitada em requisições. Upgrade para planos pagos. Também dá para ganhar dessa maneira. Tem a versão Freemium e Upgrade para planos pagos. Lá no Replicate.com, o jeito que eles trabalham é assim, ó. Tu pode usar quanto tu quiser. É muito barato, né? Claro, depende da inteligência artificial que tu for usar, mas tu tem que deixar cadastrado o teu cartão de crédito. Então tu tem lá, vai brincando e tu pode ficar brincando, gasta muito pouquinho, né? Enquanto tu tá brincando, programando ali. Daí depois tu coloca para produção e ele vai, conforme o uso, que ele vai te cobrando. É bem interessante para quem precisa. A OpenAI é dessa mesma maneira, né? OpenAI, o Google também tem uma série de APIs que também trabalham dessa maneira. Eu uso uma API, aquela que eu pago $40 por mês, no mínimo. É uma API que traz a legenda do YouTube, né? Eu consegui fazer a legenda, baixar a legenda do YouTube, mas como eu ia fazer em escala aquilo, eu pensei que o YouTube ia se dar conta que eu estava sempre baixando legenda do mesmo IP, daí eu teria que montar toda uma infraestrutura de IPs diferentes para baixar a legenda, e percebi, cara, eu vou usar essa API aqui que é muito melhor, né, já padronizado ali, eles que se preocupam com tudo, e eu pago ali, não tenho que me preocupar com nada. E deixa eu ver o que mais aqui, modelo receita recorrente previsível, vantagens altamente escalável, né? Então, do mesmo jeito que SaaS. Uma vez criada, a API pode ser usada por milhares de clientes simultaneamente. Modelo de receita recorrente previsível, quando usado base de planos, que eu recomendo. Pode virar parte crítica do negócio do cliente, aumentando a retenção. Tem empresas que trabalham com APIs de nossa eletrônica, por exemplo, aqui no eGestor a gente usa aquela empresa Migrate, que é aqui do Rio Grande do Sul, são muito bons, e eles ganham muito dinheiro só com a API de nossa eletrônica, basicamente. Pode focar em um problema muito específico, sem precisar desenvolver software completo. Né? Tu não precisa ficar desenvolvendo a interface principal, tu só tem que fazer API, né? Então tem essa vantagem. Desvantagens: exige infraestrutura robusta, servidores, escalabilidade, monitoramento, realmente, porque de repente tu pega um cliente grande e ele já começa a usar. Não é o cliente que vai crescendo, já é um cliente grande que começa a usar em grande escala e tu precisa estar preparado para isso. Concorrência técnica alta em áreas como SMS, e-mail e inteligência artificial. Isso é verdade, né? Tu já vai ter concorrentes nesses setores, SMS, e-mail e IA, tem grandes empresas que já fazem isso. Precisa de boa documentação e suporte para atrair desenvolvedores. Trabalhar para desenvolvedor não é fácil, desenvolvedor é exigente, são pessoas muito inteligentes que vão exigir muito, então tu tem que saber o que tu está fazendo, não pode ser porcaria, porque senão tu vai ter problemas, né? Muitas vezes o marketing é mais difícil, já que o público são os devs e empresas técnicas, né? É difícil de alcançar desenvolvedor. Realmente, eu sei disso porque o meu dia a dia aqui é trabalhar e conversar com desenvolvedores. Né? Então, tem essas vantagens e desvantagens de trabalhar com API. Mas sabe que é um modelo que eu penso muito em entrar. Eu gosto muito dessa ideia. Vejo muitas APIs americanas com essa ideia de fazer scrapping. Né? Por exemplo, essa empresa que eu baixo as legendas do YouTube, eles têm um monte de APIs que é basicamente scraps de sites famosos, Facebook, YouTube, e eles vão lá, pegam as informações e trazem mastigado para ti. Eu acho muito legal isso aí, API de nota fiscal eletrônica, tem um monte de coisas que daria para desenvolver de API e vender para as pessoas. Eu também vejo propaganda de API para, por exemplo, para Pix, para recorrência, tem um monte de coisa que dá para fazer e viver disso, dá para ganhar muito dinheiro com essas ferramentas de API. E o legal é assim, ó, que eu imagino, eu não tenho experiência direta com isso, mas tu precisa ter uma equipe menor se tu for trabalhar com API, né, vender API, tu vai precisar, não é, por exemplo, vender um software barato para milhares de pequenas empresas, como eu vendo aqui. Tu vai vender para desenvolvedores,
desenvolvedor, ele é mais difícil de atender, mas no momento que ele usou o teu software ali, ele fica mais estável. Eu imagino que o churn vai ser menor depois que a empresa realmente está usando aquele software ali. Então, eu acho uma maneira muito legal de ganhar dinheiro com software seria criando APIs, né? E também, que eu já falei anteriormente, que seria a arbitragem de APIs. Tu pega APIs já prontas e revende, pega uma API, usa ela para criar alguma outra coisa e revende na tua região, no teu país, ou até mundialmente, né? Então, eu acho isso muito interessante. Desvantagens: exige infraestrutura robusta, eu já li isso aqui. Exemplos reais: Twilio, APIs de SMS, Stripe, APIs de pagamento, API de envio de e-mails, OpenAI, APIs de inteligência artificial, tem esse via CEP, que é para API gratuita de consulta de CEP. Tendência atual: explosão de APIs ligadas a IA, tradução, voz, visão computacional, análise de texto, né? Tu sabe que a gente fez aqui internamente também. A gente pega nossos áudios, que os vendedores conversam com os nossos clientes, manda para uma inteligência artificial, transcreve os vídeos, depois dá um resumo do que foi feito na conversa, né? A gente tudo isso usando inteligência artificial. Integração com a IoT, automação de processos, APIs First Companies, empresas inteiras construídas em cima de serviços de API, né, a tendência atual. Em resumo, vender APIs é como vender pedaços de software em vez de sistemas inteiros. É escalável, recorrente e pode virar algo global, mas exige infraestrutura forte e foco em marketing técnico, né? Não é tão simples assim, como eu disse, fazer marketing para desenvolvedores. Vocês têm que saber o que estão fazendo, tá? Eu coloquei o título aqui, ó, 4 maneiras de ganhar dinheiro com software, mas esqueci que o SaaS também é uma maneira, né? 4 maneiras além de SaaS. De repente, na thumb eu vou colocar 5 maneiras, né? Aqui me perdi lá na contagem porque eu tirei o SaaS de fora. E SaaS, aqui eu não vou expandir tanto porque eu falo sempre sobre SaaS, vou falar por cima aqui sobre software como serviço, só para não ficar de fora, né? Que é o modelo que eu recomendo, é o modelo que eu falo todo dia aqui para vocês. O que é? Modelo o modelo de software que é hospedado na nuvem, acessado via internet, navegador ou app. O cliente não compra licença, mas paga por uma assinatura recorrente. A atualização e manutenção são feitas de forma centralizada, sem precisar instalar nada no cliente. Tá? Se tu está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui, meus vídeos pela primeira vez, e tu não conhecia software como serviço, é um modelo que eu mais falo aqui, é o modelo do meu software aqui, o eGestor, ali a propaganda egestor.com.br, é um ERP para micro e pequena empresa, é um software instalado, aquele software que tu usa direto no navegador, tu já tem experiência com isso, só não sabia que o nome era SaaS, né? Gmail é um SaaS, Netflix é um SaaS, Trello é um SaaS, eGestor é um software como serviço, tem vários, né? Slack, então Google Docs ali, é tudo um software como serviço. É um software que funciona direto no navegador e ele é entregue como um serviço. Tu não precisa instalar nada. Tá? Como que você ganha dinheiro? Pagar pay as you go, né? pagar por uso, da mesma maneira que eu falei anteriormente ali na API. O cliente paga conforme o consumo, quantidade de dados, requisições ou minutos. Exemplo, Amazon Web Services, AWS, Google Cloud, APIs de IA, tá? Eu não gostei desse exemplo aqui que o ChatGPT deu, de AWS, como um SaaS, que não é necessariamente um SaaS, né? Mas é como por uso. Por usuário, cobrança baseada no número de usuários ativos ou assentos, exemplo, Slack, Zoom, Microsoft, né, o 365. Por plano, assinaturas com pacotes de recursos básico, Pro, Premium, exemplo, Netflix, Spotify, CRMs, RP, SaaS, né, então seriam esses modelos. Eu recomendo muito mais no software como serviço a mistura dos três. Tu usa por uso, por usuário e por plano. Inclusive dentro da plataforma Vivendo SaaS, tu olhar aqui na descrição desse vídeo aqui, tem um link para a plataforma Vivendo SaaS que tem uma aula sobre precificação de software como serviço. A gente usa esses 3 níveis aqui e quem usa os 3 níveis acaba ganhando muito mais dinheiro do que quem usa só um desses níveis aqui, né? Seriam 3 eixos de precificação. Então, recomendo que tu assista essa aula que está dentro da plataforma Vivendo SaaS, se tu quer ganhar mais com o teu SaaS, porque às vezes a gente está perdido. Como que eu ganho dinheiro com o meu software como serviço? Essa aula de precificação vai te ajudar muito. Outra maneira aqui, freemium mais upsell.
A pessoa começa usando gratuito e depois faz um upsell, né, comprando uma versão paga. Versão gratuita limitada para atrair usuários, upgrades para versões pagas. O upsell também pode ser nos outros modelos aqui, né, tu pode subir de plano. White Label SaaS. Isso aqui me perguntam muito. O que seria o White Label SaaS? Tu tem um software, digamos que tu tem um software para padaria e tu tem uma marca reconhecida, né? Padaria Soft, sei lá. E tu sempre vende para todo mundo. Mas, de repente, tu começa a trabalhar com White Label. White Label seria o seguinte, tu vende esse software para um terceiro sem a tua marca e ele vai colocar a marca dele e vai revender, né? É basicamente isso, o White Label. E eu quero estudar mais sobre o White Label, eu gosto muito da ideia, mas, por exemplo, eu não trabalho com White Label aqui, tu quer revender gestor, tu revende com a minha marca. Eu gosto da ideia de revender com a minha marca, porque fortalece a minha marca e eu tenho conseguido revendedores com a minha marca. Tem crescido muito minha empresa, muito por causa dos revendedores, usando a minha marca. Então, fortalece a minha marca. Então, eu acho que o White Label é um bom negócio sim, mas eu não achei literatura falando sobre o White Label ainda. Inclusive, se tu souber mais sobre literatura, livros falando sobre o White Label, já procurei, mas eu acho mais White Label sobre... Eu comprei um livro uma vez, falava mais sobre o White Label, mas era para, por exemplo, supermercado que venderia um sabão em pó com a própria marca, né? Então, para software como serviço, em White Label, eu não achei conteúdo, não achei estudo sobre o assunto que possa me dizer assim, ó, isso aqui vale muito mais a pena do que isso. A minha impressão é que não vale tanto a pena assim, pelo menos para a maioria dos softwares, vale muito mais a pena tu fortalecer a tua própria marca, né? Mas eu não sou contra, tá? Então, eu não sei tanto sobre o White Label e não achei conteúdo sobre isso. Escalabilidade enorme, né? Um único sistema pode atender milhares de clientes. White Label pode ser também para software on-premise, né? Tem softwares on-premise que trabalham com White Label também, tá? Só para dizer para vocês. Receita recorrente, assinatura, atualização centralizada, todos os clientes recebem melhorias automaticamente, do mesmo jeito que o SaaS, tá? Ah, não, isso aqui eu estou lendo, estou viajando. Isso aqui são as vantagens do software como serviço. Eu estava pensando no White Label ainda, né? Mas eu queria fazer, de repente, no futuro, um vídeo sobre o White Label, mas eu não achei conteúdo técnico de pessoas que entendem muito sobre o assunto para mim não ficar só com o que eu penso. Tá, vantagens do SaaS. Escalabilidade enorme, um único sistema pode atender milhares de clientes. Receita recorrente previsível, assinatura. E isso é uma das grandes forças do software como serviço, justamente a receita recorrente. A atualização centralizada, custo inicial de entrada para o cliente é baixo, facilita a aquisição, né? Inclusive a Adobe foi para esse modelo justamente por isso. A Adobe estava vendendo muito software on-premise, em relação a dinheiro, eles estavam ganhando muito dinheiro, mas eles estavam percebendo que a base de usuários deles estava diminuindo e tinha concorrente deles entrando nesse mercado com SaaS e tomando muito cliente deles. Então, eles mudaram para o software como serviço, que eles cobram muito menos na entrada ali, na mensalidade, e acabam ganhando muito mais no LTV, no Lifetime Value, durante todo o tempo. Pode atingir o mercado global sem precisar estar fisicamente presente. Desvantagens: exige infraestrutura robusta e custo inicial de desenvolvimento, custo alto de desenvolvimento. Isso aqui é o que o ChatGPT fala. Eu não concordo com essa desvantagem aqui. Porque tu pode começar pequeno, com uma infraestrutura pequena, e tu ir crescendo. Eu comecei assim, tá? E conheço muita gente que começou assim, e tu pode começar com um software simples. Não precisa fazer um software gigantesco, né, e alto. Desvantagens: churn, realmente é uma desvantagem. O cancelamento. Cancelamento é um desafio constante, como diz o ChatGPT, é um problemão, mas tem maneiras de tratar. Dentro da plataforma Vivendo SaaS, eu tenho uma aula de 1 hora só explicando estratégias para diminuir cancelamento de software como serviço. Se tu tem esse problema, vai lá. Só essa aula já vai pagar a mensalidade, não, a assinatura ali da plataforma. Só essa aula, né? Porque tu vai recuperar de dinheiro, bastante de dinheiro, por causa de cancelamento. Desvantagens: competição global. O mesmo cliente pode comparar seu SaaS com um concorrente americano, europeu ou asiático. Verdade, mas também não é verdade, porque a gente tem muita barreira da língua e brasileiro compra muito de brasileiro, né? Então, SaaS brasileiro cresce muito no Brasil, sabe? As pessoas não têm esse problema. Eu não sinto esse problema. Já enfrentei empresas gigantescas vindo para o Brasil, batendo de frente comigo, e nunca foi um problema real,
tá? Vou perder clientes. Nunca perdi tanto cliente assim, nunca foi um problema para mim essa competição global. Competição local, né? Global de repente. Exemplos reais: Salesforce, HubSpot, Canvas, Shopify. De software como serviço. No Brasil, Pipefy, RD Station e o eGestor, meu software. Tá? Não conhece meu software? egestor.com.br, software para micro e pequena empresa. Conheça aí. Tu também pode se tornar revendedor. Olha na parte de cima do site ali, seja representante, clica ali, se cadastra que uma pessoa vai entrar em contato contigo para se tornar representante. Já é um software validado, tu quer entrar no mercado de SaaS, pega um software validado e começa a ganhar dinheiro. Tendência atual do software como serviço: micro SaaS, soluções bem nichadas com baixo custo e operação enxuta. Então também podemos falar sobre micro SaaS, tem vídeo aqui no canal sobre micro SaaS. E a integrada, automação de processos e personalização da experiência, no code, low code, né, fazer SaaS com no code, low code, já falei anteriormente. Internacionalização, SaaS brasileiro ou local escalando para outros mercados. Dá para ganhar dinheiro no mundo todo com software como serviço, isso é verdade. Em resumo, SaaS é o modelo mais completo para gerar receita recorrente e escalar globalmente, mas exige disciplina, retenção, marketing e suporte para manter crescimento sustentável. SaaS também tem escalabilidade, né, que a gente já falou anteriormente, equity, escalabilidade, equity e recorrência. São essas três características do software como serviço e por isso que eu considero o melhor modelo de negócios de software atualmente. Já deu de vídeo por hoje, espero que tenha gostado desse conteúdo aqui. Comenta aqui embaixo o que tu achou, curte, compartilha, manda esse vídeo para o teu sócio que trabalha contigo aí na tua empresa de software ou que quer no futuro montar um software. É bom que todo mundo saiba. Sabe que a minha empresa cresceu aqui porque eu tento trazer todo mundo, todos os meus funcionários e sócios para estudar comigo. A gente pega livros e estuda junto, a gente pega vídeos e estuda junto. Manda esse vídeo para o teu sócio, que isso vai ajudar a gerar debates aí dentro da tua empresa e faz o pessoal assistir outros vídeos meus, porque isso as pessoas vão se acostumando com os termos, com as possibilidades e tua empresa vai crescendo, não só financeiramente, mas em conhecimento, e isso é muito importante para uma empresa crescer. É isso por hoje, muito obrigado e até os próximos vídeos.